Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, agora 46 dias das nossas eleições. Muita coisa importante acontecendo no Brasil que eu irei repercutir com vocês no nosso encontro de agora. Mais cedo, eu publiquei um vídeo onde eu faço uma análise do que foi a posse do ministro Alexandre de Moraes à frente do Tribunal Superior Eleitoral na noitinha de ontem, né? E li atentamente os comentários de vocês. E deu para perceber que todo mundo que estava muito antenado com aquela cerimônia percebeu que o presidente da República ele foi, de forma diretamente humilhado pelo discurso direto, contundente de Alexandre de Moraes e, de forma indireta, pelos acontecimentos que se deram ali, os aplausos, o volume de personalidades importantes, nacionais e internacionais que estavam ali e todos eles convergindo na defesa da democracia, do nosso sistema eleitoral, das urnas eletrônicas. Então o presidente da República ficou com aquela cara de inútil paisagem, como diz o poeta. Ele ficou parecendo aqueles jogadores de futebol que numa final ficam em segundo lugar e são convidados ali para receberem a medalha no palanque, né, no palco, né? E a cara era muito parecida. A cara também ficou muito parecida com esse tipo de sentimento da dona Michele e do Carluxo, que estava ali também para tomar aulas de cidadania, de institucionalidade, de como deve funcionar um país democrático, né? Pois bem, essas situações todas estão repercutindo entre nós, mas elas estão causando uma repercussão muito mais intensa nas redes sociais bolsonaristas. Eu pesquisei todas elas que eu pude e eu não vi nenhuma menção. É como se o presidente da República ele tivesse sido abduzido e não tivesse ontem existido aqui no nosso país, não tivesse feito absolutamente nada. Esse tipo de repercussão negativa, dessa omissão, desse esquecimento, dessa miopia política dessa gente, ressalta muitas coisas aqui no Brasil, de que no dia 7 de setembro irá se confirmar aquilo que eu tenho dito para vocês sempre aqui no nosso portal, que essa gente que estava querendo fazer golpe aqui no Brasil, de fato eles vão fazer a marcha dos canjicas, daquele conto, o alienista, do Machado de Assis. Nós vamos ter pessoas com algum tipo de alucinação que enxergam na figura do presidente aquilo que ele não é, porque ontem a postura dele foi de alguém que entrou mudo e saiu calado da cerimônia. Mas existem mais situações que estão acontecendo que eu quero conversar com vocês no nosso encontro de agora. Antes de mais nada, se você está chegando nesse momento, convido você a se inscrever, você que é muito bem-vindo, compartilhe os nossos vídeos se você gostar, dê seu joinha, participe aqui dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas, 5 e meia, enfim. E mande seus comentários para cá, que são sempre lidos e são sempre considerados. Bom, vamos seguir em frente. Então nós vimos essa cerimônia de ontem e nós estamos vendo aqui que essa turma está perdendo o discurso. Eles não têm mais como eles estão... O nível de fantasia está caindo cada vez mais, está descendo cada vez mais a ladeira. Eles não têm mais como ficarem imaginando coisas sobre a figura do presidente da República. Ele não tem... E a autoridade dele moral, que já era nenhuma, agora está muito menor ainda para dizer que vai fazer algum tipo de ruptura, será a última vez, do 7 de setembro, o meu exército, basta, né? As bravatas estão no final, nós estamos já às vésperas das eleições. Eles passaram quase 4 anos fazendo bravatas que distraíram o povo brasileiro, que ajudaram que o povo brasileiro fosse assaltado, mas não tiveram nenhum tipo de efeito prático, além de muitos grupos que estão se dando muito bem. O escândalo dessa semana, o soldolão, a grana que os militares que estão cumpliciados no poder com Bolsonaro, está um negócio absolutamente pornográfico, para dizer o mínimo, né? Mas não são só eles que estão se dando bem, não. Tem coisas muito interessantes aí e revoltantes. Matéria fresquinha agora dessa tarde. Governo amplia a isenção de impostos a pastores em meio à campanha que mira evangélicos. Medida publicada pela Receita citada por Bolsonaro em encontro com religiosos. Então, Bolsonaro está fazendo campanha eleitoral com chapéu alheio, né? Com dinheiro do povo. E está, através dessa medida, isentando de impostos bens pessoais desses pastores que ganham rios de dinheiro, conforme eu mostrei para vocês hoje, num comentário do falecido Ricardo Boechat, que eu coloquei no nosso vídeo mais cedo, falando exatamente do senhor Malafaia, Silas Malafaia. E a matéria vai explicando tudo, eu vou tentar colocar para vocês, às vezes não dá para todo mundo abrir, mas vai mostrando aqui como essa gente se articulou politicamente e por que eles estão dando tanto apoio ao Bolsonaro. Aqui uma foto aqui do Malafaia, uma série de pastores
que foram lá negociar grana com o presidente da República, mas grana gorda, e não aquela grana, né, que aqueles pastores, aqueles batedores de carteira estavam agenciando através do Ministério da Educação. Então, é um escândalo adicional no meio dessa história, é uma coisa que a gente tem que comentar também, né? Essa mistura de política com religião. O político, ele jamais deveria frequentar algum tipo de templo, de sinagoga, terreiro, enfim, qualquer tipo de ambiente, exceto para a sua satisfação, a sua questão espiritual particular. Quando alguém vai a algum espaço religioso e publica isso nas redes, divulga esse tipo de situação, aí já não é uma coisa interior, já não é mais uma conversa desse cidadão com Deus, ou dessa cidadã com Deus, ou com seu Deus. Aí já é uma ferramenta de exploração política. Então isso devia ser evitado sempre, né? As preferências particulares dos políticos por algum tipo de religião. Quando isso começa a ser naturalizado, a gente começa a ter essas distorções. A gente tem uma campanha política aqui no Brasil, onde nós deveríamos estar discutindo situações concretas da nossa realidade, os atos de administradores públicos, mas aí a gente fica gastando um tempo danado discutindo Deus, demônio, Satanás, igreja, enfim, um monte de situações que deveriam ser de foro íntimo de cada postulante a qualquer cargo público. Aliás, devia ser uma situação íntima de todos nós, né? Ninguém tem a ver com a sua crença, com a tua forma de você enxergar o mundo, a sua espiritualidade, enfim. Mas aí a gente está vendo esse tipo de situação e as coisas vão se juntando, né? Pois bem, nesse contexto todo, o enfraquecimento do Bolsonaro, dos seus discursos, mais uma pancadinha agora. Desfile militar em Copacabana no feriado de 7 de setembro é descartado. O Ministério da Defesa, os militares, Comando do Exército da Marinha Aeronáutica, acabaram de descartar que não vai dar para fazer marcha em Copacabana, calorão danado, gente tomando banho, sem arquibancada nem nada. Vai ficar uma maluquice total. Essa é a coisa que para a segurança é complicada, muita gente armada, é um negócio muito complicado, então está sendo descartado. Vão ali fazer uma barqueata, né? Uma naviosata, né? Ali com alguns navios da Marinha, pelo menos é o que está se desenhando, e também alguns sobrevoos ali da Esquadrilha da Fumaça. É o máximo que a gente vai ter. Mas mesmo assim é muito deplorável, né? Porque com 200 anos da nossa independência política do Brasil, não se preparou absolutamente nada. Nós estamos vendo esses militares puxa-sacos de Bolsonaro, que ao invés de terem organizado alguma coisa, estão reféns do alucinado para fins eleitorais. Então, isso está sendo uma página muito ruim, muito negativa para as Forças Armadas nesses 200 anos da nossa independência. Então, pois bem, Bolsonaro vai querer tirar leite dessa pedra aí. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa além da caminhada dos canjicas, a revolta dos canjicas que eu tenho sempre dito aqui para vocês. Pois bem, vão sair muitas pesquisas eleitorais para medir a temperatura do eleitorado e, obviamente, como eu tenho dito para vocês, elas têm sempre esse condão de induzir intenção de voto. Não é só no Brasil, não é só nesse momento, é a história de pesquisa eleitoral, é sempre uma ferramenta política. E nós que somos progressistas, nós que somos de esquerda, nós sempre tivemos uma visão crítica dessas pesquisas. Então, mesmo quando os nossos candidatos eventualmente estão na frente, a gente tem que manter a nossa coerência, a gente tem que saber como é que funcionam essas pesquisas. E tentar ler aqui algumas situações que estão nas entrelinhas. Vai sair pesquisa do Datafolha na quinta-feira, mas tem uma coisa, um dado assim, um corte muito interessante que eu estou vendo em todas as pesquisas, que joga um balde de água fria na estratégia do Arthur Lira, do Bolsonaro, do Ciro Nogueira, de vitaminarem, do Paulo Guedes, né, de vitaminarem os programas sociais para terem dividendos políticos. Gente, o que aconteceu foi o seguinte: na pesquisa que saiu hoje, da Genial Quest, o que aconteceu é o seguinte: nas pessoas que recebem o benefício do Bolsa Família, essas pessoas, na pesquisa passada, no dia 3 de agosto, 52% dos beneficiários diziam que iam votar no Lula. E aí o que acontece? O Bolsonaro, nessa estratégia toda, nesse engodo, aumentou mais um pouco esse auxílio. O que aconteceu? As pessoas estão lendo que o Bolsonaro está pagando um pouquinho melhor, né? Mas foi o Lula que deu esse benefício lá atrás, porque subiu de 52 para 57 a preferência do eleitorado nesse segmento a favor do ex-presidente Lula. E caiu a intenção de votos nesse segmento das pessoas que recebem auxílio em direção a Bolsonaro. Então,
essa pesquisa aí da quinta-feira da Folha de São Paulo, ela pode trazer um elemento mais surpreendente ainda. Nesse segmento aí, onde o Bolsonaro está tentando comprar votos, ele justamente está perdendo votos nesse segmento. Esse é um dado muito interessante, enfim, vamos acompanhar mais desdobramentos aí para ver como é que os analistas vão ver isso aí. Já estava acontecendo isso em pesquisas anteriores, tá? Eu fiz uma pesquisa aqui, ó, Lula vence Bolsonaro entre beneficiários do Auxílio Brasil, enfim. E em outros canais aqui deu para ver exatamente. Lula dá banho eleitoral em Bolsonaro entre beneficiários do Auxílio Brasil. O ruim dessa história toda, gente, é que infelizmente, nós não estamos discutindo política aqui no Brasil. Nós não estamos discutindo propostas. Nós estamos aqui com campanhas que estão sendo muito contaminadas pelo medo alheio. Quem está de um lado, muitas pessoas estão porque tem repulsa a quem está do outro lado e, do mesmo modo, quem está do outro lado faz um discurso de repulsa a quem está do lado oposto. E, no meio dessa história, infelizmente, a gente fica sujeito a esse tipo de situação que a gente está vendo. Discussão metafísica sobre religião, discussão sobre família, que são discussões importantes, mas são pautas morais que acabam ganhando uma prevalência no debate. Uma total ausência de debate para que os candidatos se coloquem ali, enfrentem suas questões. E os debates, gente, não são apenas para estruturas políticas ou para estratégias políticas, não. Numa sociedade democrática, todos os candidatos que representam correntes políticas de pensamento, eles têm a oportunidade ali de ajudarem a sociedade a se politizar, a sociedade ingressar em determinados debates, voltar a sua atenção para os reais problemas brasileiros. E quando isso não acontece, realmente é uma perda muito grande. Não dá para a gente chegar e falar assim, meu candidato está na frente, então não tem que debater, ele não tem que ir, a outro não vai, então também não vou. Não, os candidatos têm que ir sempre, mas vai ser criticado. Faz parte, tem que enfrentar. Os homens públicos, eles são grandes quando justamente eles se conflitam com uma linha de pensamento do senso comum da sociedade. Porque às vezes o senso comum está sendo formado por outros fatores. É necessário que o grande homem público se coloque, olha, nós estamos indo para o lugar errado. Eu estou defendendo tal proposta, a gente tem que colocar isso assim, assim. Então nós estamos vivendo uma situação no Brasil que mesmo as pessoas que estão felizes aí com seus candidatos mais à frente, ou com o seu candidato mais à frente, essas pessoas todas têm que ter essa avaliação crítica, né? Que nós estamos num processo eleitoral aqui no Brasil que está cheio de furos. A gente tem que derrotar a insanidade, derrotar o fascismo, derrotar o genocida, tudo aquilo que ele representa, os grupos que estão por trás, mas é necessário a gente avançar algumas casas também, e o processo eleitoral ele serve para isso, né? Nas redes sociais, estou vendo aí uma matéria que saiu agora no Estadão também, radicalização cresce no Telegram e grupos bolsonaristas pedem até contragolpe no STF. Olha, Alexandre de Moraes vai ter que jogar firme, jogar duro no meio dessa história também. Porque já não basta o que a gente está sofrendo de falta de debates, né? De falta de apresentação de ideias, enfim, a gente ter ainda grupelhos conspirando ainda contra a nossa democracia. Então esses grupos aí, as grandes big techs, deveriam ser enquadradas pela estrutura do Tribunal Superior Eleitoral. O YouTube, o WhatsApp, o Twitter, todas as plataformas, porque todas elas servem como espaços para o cometimento de crimes eleitorais, crimes contra a realidade brasileira, contra a nossa sanidade, contra a República. Então, o Alexandre de Moraes disse que está atento em relação a essas situações todas e a gente espera que ele, de fato, coloque essas questões para serem enfrentadas, né? Para que a gente possa afastar todo o lixo doutrinário, o lixo ideológico, o lixo do desvio das conversas importantes, que a gente possa olhar para os nossos homens públicos e falar, meu amigo, meu candidato, o que você vai fazer concretamente para mudar essa história do nosso país? É isso que a gente precisava ter no nosso país e é por isso que eu estou aqui, né? Para ajudar, para motivar, para criticar esse tipo de situação e alertar as pessoas que a gente pode estar muitas vezes, né, desatento a situações que são muito importantes na construção de uma democracia como a nossa aqui do Brasil. Tá bom, gente? Eu fico por aqui mais uma vez, vamos seguir em frente, teremos mais pesquisas pela frente, mais fatos importantes aí, a gente vai analisar aqui no nosso portal, tá bom? Grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!